Eu sou Israel Leocádio e você está no canal Escatologia Fácil. E hoje eu vou te falar sobre os 4 anjos aprisionados no rio Eufrates e a importância dele para a guerra do Armagedon. Solta a vinheta. Olá, que bom ter você aqui comigo no Escatologia Fácil. Hoje nós vamos abordar um assunto que o pessoal parou de falar um pouco dele, mas ele é muito importante porque ele compõe a estrutura de sinais para a volta do Senhor Jesus Cristo. Na realidade, ele está relacionado à guerra do Armagedon, no Vale do Meguido, em Israel, que fica na fronteira ali com a Síria, perto das colinas de Golã. Há uma área que vai ser travada uma batalha que a gente visualiza como a batalha final, a batalha do Armagedon. Vamos falar dela depois. Mas para que essa batalha seja travada no Meguido, é necessário que um acontecimento extraordinário ocorra na região chamada Crescente Fértil. É uma região banhada por 2 rios, Tigre e Eufrates. O rio Eufrates é um rio extremamente importante naquela região, que é uma região desértica basicamente, e ele banha 4 países, né? Ele tem a sua nascente na Turquia, passa pela Síria, pelo atual Iraque e termina na fronteira com o Irã. É um rio de 2.900 quilômetros de extensão, é um rio extremamente importante para a região, que deu nome a essa região de Crescente Fértil. Nos tempos bíblicos, ali nasceram comunidades ao redor desse rio, visto que a região é uma região muito seca, muito desértica. Esse rio, então, é extremamente importante para aquela região. Há uma profecia que vai falar sobre esse rio. Na realidade, nós temos aí 2 textos, 2 citações no livro de Apocalipse que vão falar sobre este rio, especificamente da importância dele para uma grande batalha que eu já citei aqui para vocês, que é a batalha do Armagedon. Algo, gente, precisa acontecer com o rio Eufrates para que a guerra do Armagedon aconteça. O rio Eufrates precisa secar para a passagem de um exército que vai fazer a guerra no Meguido, a guerra do Armagedon. Então, essa profecia, ela é extremamente importante, e o que está acontecendo naquela região já há alguns anos, no rio Eufrates mais precisamente, é algo que a gente vai analisar agora, e eu gostaria de acompanhar com você uma reflexão sobre esses últimos acontecimentos. Eu quero mostrar para vocês agora algumas imagens de satélite do rio Eufrates, o que vem acontecendo com ele nos últimos anos. E aí você vai perceber uma evolução dessa seca. Você consegue perceber aí nas imagens como vem evoluindo todo esse processo de seca no rio Eufrates. Então você consegue ver claramente na foto de satélite o rio alguns anos atrás e o leito do rio hoje. A imagem que nós vamos mostrar para você agora, ela é mais forte porque ela mostra como o leito do rio ficou totalmente seco. Porque existem trechos do leito do rio Eufrates que está completamente seco e outros trechos ainda tem um pouco de água, e nós vamos explicar para você o porquê. Mas olha essa imagem e veja como o leito do rio está seco. Você consegue perceber aí, olha nessa imagem, o homem olhando para um barco no leito seco do rio. O rio quase não possui água nesse trecho do rio, quase não há água no leito do rio. E era uma região de grandes momentos de cheia, e hoje está minguando as águas, basicamente secaram as águas. Então há muitos trechos do rio Eufrates que estão completamente secos. Uma notícia que saiu há algum tempo falou de uma doença em uma parte do rio, na região do Iraque, uma doença que matou centenas, milhares de peixes. Você vê aí agora o pescador olhando cardumes e cardumes de peixes mortos por essa praga que veio sobre o
rio Eufrates. Pessoal, a razão dessa seca, ela está relacionada a fatores ambientais, obviamente, o aquecimento global e todas essas coisas que estão acontecendo com o planeta, e aquela região já é uma região árida, já é uma região seca. O aquecimento global certamente colabora para esse acontecimento no rio Eufrates. Mas outros acontecimentos que também estão colaborando para esse processo dizem respeito a atitudes, a ações políticas. Na Turquia foram construídas 5 represas, e é lá que é a nascente do rio Eufrates, construídas 5 represas na fronteira com a Síria, e você pode acompanhar aí uma imagem de algumas dessas represas. E essas represas, elas acabaram barrando a água, né? Retendo as águas e gerando conflitos políticos, porque a vazão da água deixou de ser suficiente para uma grande população que mora ali às margens do rio, no curso do rio. Então diminuiu muito a quantidade de água, o volume de água diminuiu bastante. Então a Turquia acabou provocando um conflito muito sério político com a Síria, com o Iraque e com o Irã, por causa dessa interferência no leito do rio. Quando ela construiu essas barragens para gerar energia elétrica, isso gerou conflitos políticos que existem até hoje. No Iraque também foi construída uma barragem, o que também colaborou para que daquele trecho em diante da barragem o fluxo de água ainda fosse menor. Então você acaba somando todas essas ações. Olha, o leito do rio está baixando o nível de água por questões climáticas, por outras questões também que especialistas não conseguem explicar, que ambientalistas não conseguem explicar. Algumas pragas têm acometido o rio, então os peixes estão morrendo em algumas partes onde ainda há água. E ainda vem uma interferência política e o pessoal constrói ali barragens. Na guerra que houve recentemente no Iraque contra o Estado Islâmico ele assumiu uma dessas barragens e transformou isso em moeda de troca para poder manter o seu poder na região ali do Iraque. Então esses conflitos, eles são a soma de atitudes, de comportamentos políticos, a comportamentos ambientais ou de reações ambientais, e também de coisas que não são explicadas, que não são compreendidas pelos especialistas. Aí entra o que diz a palavra do Senhor Deus. O primeiro texto que eu quero ler com você está no livro de Apocalipse, no capítulo de número 9, a partir do verso de número 13. Vamos ler comigo então? Me acompanha. O 6º anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, ao mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Gostaria que você prestasse atenção nessa parte, ó gente, olha. Solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Então, verso 15: foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, para o dia, para o mês e ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares, e ouvi o seu número. Então nós podemos aqui concluir um numerário de 200 milhões de cavaleiros, e chamo sua atenção para o fato do João falar aqui sobre ouvir o seu número. Olha que profecia forte então. Olha que palavra forte que você acaba de encontrar aqui em Apocalipse. Uma trombeta é tocada e uma ordem é dada pelo mesmo anjo que toca a trombeta. Ele ordena que
4 anjos que estavam aprisionados naquela região do Rio Eufrates, no Rio Eufrates, nas imediações do Rio Eufrates, fossem soltos, porque eles estavam ali aprisionados. Havia da parte de Deus uma hora, um dia, um momento certo para soltar esses 4 anjos. Aí nós temos que fazer perguntas para o texto para você poder entender o que nós estamos falando. A primeira pergunta que nós temos que fazer é: quem são esses 4 anjos? Existe um escrito chamado Apocalipse Siríaco de Esdras, e ele faz uma referência a essa passagem. Ele tem uma passagem muito semelhante a essa do livro de Apocalipse. Este texto antigo diz que esses 4 anjos são 4 reis que estão naquela região. Bem, se nós formos considerar o Apocalipse Siríaco de Esdras, esse escrito, que são 4 reis, isso hoje faria muito sentido. Porque aquela região, há tempos atrás, ela era habitada por grupos diversos. Depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma nova divisão territorial naquela região, deixando 4 nações banhadas pelo rio, que são elas a Turquia, a Síria, o Iraque e o Irã. E essas 4 nações são nações inimigas de Israel, são nações opositoras de Israel. Então faz algum sentido a citação do Apocalipse Siríaco de Esdras. Faz sentido, porque se são 4 reis que esperam o momento exato para poder agir e serem soltos, então um conflito nasceria a partir dessa soltura desses 4 anjos, desses 4 mensageiros de Deus, ou desses 4 personagens que o Senhor chama de anjos, que o Apocalipse Siríaco chama de reis, e que na interpretação dos historicistas não cabe aqui outra coisa senão uma figura. Não seriam 4 anjos que viriam ou estariam aprisionados dentro do rio que seriam soltos, mas é uma referência a 4 lideranças. A interpretação que poderíamos ter também fora do texto do Apocalipse Siríaco de Esdras, que é um apócrifo, também cabe dentro da maior parte dos tradutores, das pessoas que entendem esses 4 anjos. Ou seja, a maioria dos estudiosos desse texto concordam com a mesma posição, que não estamos falando aqui de anjos aprisionados, de seres celestiais aprisionados nas águas do rio Eufrates. Nós estamos falando aqui de poderes, de reis, de governos que estão ali dominando aquela região. E hoje nós teríamos exatamente 4 nações em conflito por causa daquela região do rio Eufrates. Haveria então um momento para esses reis serem soltos, ou para esses anjos serem soltos e trazerem sequidão ao rio, provocarem a seca do leito do rio Eufrates. O que nós estamos vendo hoje é exatamente atitudes políticas ajudando, colaborando para que esse processo aconteça de fato. Então essas represas colaboraram com as questões ambientais e o leito do rio está secando, como você pode ver nas imagens, como você acompanhou nas imagens. A outra pergunta que nós gostaríamos de fazer ao texto diz respeito ao propósito desse leito do rio secar. Bem, segundo diz o texto de Apocalipse, esse leito do rio seca para a passagem de um batalhão de 200 milhões de pessoas. O que a maioria das pessoas também interpretam sobre essa passagem é exatamente que são 200 milhões de pessoas mesmo. Não estamos falando aqui de algo figurado, nós estamos falando de algo real. São 200 milhões de pessoas. Há um grupo chamado historicistas, que são aqueles que analisam os textos tentando encontrar um ponto histórico para que isso aconteça, que não encontraram
outra explicação, senão uma explicação literal para esse texto, e eles dizem que possivelmente isso diz respeito a um exército que marcha da China ou do Irã e marcham em direção a Israel, passando pelo leito do rio. Observando o resto do texto, você vai ver João falando de cavalos com armaduras, o que nós poderíamos traduzir que ele estava vendo cavalos cobertos de metal. Então, se a gente trouxer isso para os dias atuais, tentar atualizar isso, tentar achar uma figura nisso, nós poderíamos achar um paralelo disso com armas modernas que nós temos hoje e que João traduziu como cavalos, grande cavalaria. O fato é que são 200 milhões de soldados marchando pelo leito do rio em direção a Israel para uma guerra contra Israel. Essa guerra que vai ser travada no Meguido vai ser então denominada como Guerra do Armagedon. Mas essa profecia, pessoal, ela não fica só no livro de Apocalipse capítulo 9, ela também vai para o livro de Apocalipse no capítulo 16. E agora nós vamos ler Apocalipse 16. Acompanhe comigo. Apocalipse 16, no verso 12. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Você reparou agora? A taça é derramada para os reis marcharem sobre esse leito do rio. Então é um exército formado por reinos. É um exército de 200 milhões de pessoas formado por reinos. Não é um reino que vai descer, como observaram os historicistas, que possivelmente os chineses ou os iranianos, mas são reinos. Então nós podemos imaginar aí a soma de exércitos, de reis que vão estar descendo pelo leito do rio em direção a Israel. E eles vêm do norte, do lado em que nasce o sol, da nascente do sol. Então eles vêm daquela região da China, do Irã, da Rússia. Nós vamos estar enxergando exatamente esses lugares de onde os exércitos estarão marchando pelo leito do rio em direção a Israel para a guerra do Armagedon. Então esse texto acaba colaborando com o texto de Apocalipse capítulo 9, porque se os anjos são realmente reis que estão ali na região, então nós temos um paralelo comparativo, um paralelo que se encontra. Nós temos reis que vão marchar em direção a Israel para a guerra do Armagedon. Chamo sua atenção para um último detalhe aqui para a gente entender bem essa profecia. O texto diz assim que esses reis, esses anjos, foram preparados para um tempo determinado, para um momento específico, para uma hora específica. Qual é esse tempo? Qual é essa hora? Qual é esse momento específico? Entendemos que esse tempo, essa hora, esse momento específico diz respeito ao momento da grande tribulação. Então esse leito do rio seca, os exércitos marcharão para a guerra do Armagedon, e isso ocorrerá em algum momento da grande tribulação. Entende-se que um momento mais próximo do fim do período da grande tribulação. Então nós estamos agora encontrando o tempo para que isso aconteça. Se a grande tribulação é o momento onde esses exércitos irão marchar e precisamos do leito do rio seco, nós estamos vendo um processo avançadíssimo para que isso aconteça. Ou seja, o leito do rio já está em processo muito avançado de seca. Em alguns lugares pode-se atravessar a pé, transformou-se numa estrada de fato. Então nós estamos perto aí do cumprimento do livro de Apocalipse para a vinda do Messias, para a guerra do Armagedon, que trará o Messias para defender Israel. Então, pessoal, o que nós temos aqui é uma profecia séria, e que você fique de olho nessa profecia, porque o que está acontecendo na região do Oriente Médio, em Israel, é um termômetro
para os acontecimentos do fim. Valeu? Então fica aí a dica. Compartilhe esse vídeo com quem nunca ouviu falar sobre essa profecia e que você também fique com os olhos abertos para essa profecia. Ok? Espero você no nosso próximo estudo. Até lá!